Olá, meu nome é Camilo Negri, eu sou professor da Universidade de Brasília e essa aula é a aula sobre a extrema-direita no século XXI, do segundo módulo do curso, Ascensão da Extrema-Direita e do Reacionarismo no Mundo. Eu venho estudando as questões ideológicas na América Latina já há algum tempo, entretanto, até meados de 2016 eu tinha um foco no estudo das esquerdas na região. Com o movimento mais recente de ascensão da extrema-direita no Brasil, eu passei a observar também, a pesquisar também o outro lado, né, do espectro ideológico, que é a direita. Então, parte do que eu vou falar aqui se refere justamente a esses estudos sobre como essa direita foi se estruturando, em um primeiro momento no mundo, e depois, mais especificamente, no Brasil, que vai ser uma aula mais adiante. A princípio, eu gostaria de colocar uma questão, né, que eu acho que vai conduzir um pouco essa conversa, que é até que ponto a gente pode falar da ascensão de uma extrema-direita no século XXI, né? E principalmente no século XXI, início do século XXI, né? Não podemos falar do restante do século, mas só nesse início. Eu penso no questionamento sobre a ascensão da extrema-direita, porque, obviamente, como já vocês provavelmente já sabem, é, a extrema-direita ela já está bem consolidada e constituída no mundo, especialmente na Europa Ocidental, desde o século passado, né? E o que nós vemos hoje, no início do século XXI, nada mais é do que o que alguns autores, especialmente o Cas Mut, chamam de uma quarta onda, né? Iniciando, obviamente, a primeira onda, ali pós a Segunda Guerra Mundial, com os resquícios, né, com os remanescentes de uma direita tradicional vinculada ao nazismo e ao fascismo, que acabou sendo conhecido como o neonazismo, né, isso já a partir de 45 e década de 50 também. A segunda onda, conforme esse autor, que na verdade está baseado em outro autor, que é o Klaus von Benck, cientista político alemão, já falecido. A segunda onda duraria até a década de 80, então, a partir da década de 50 do século passado até a década de 80, se constituiria, bem mais precisamente, numa institucionalização dessa direita. Obviamente, a primeira onda, ela guarda ainda um aspecto mais de alguns movimentos ou de grupos muito nos bastidores da política, ou seja, não participando diretamente da vida institucional, e a segunda onda já parte para uma institucionalização, para uma estruturação mais partidária e de uma participação na vida pública de uma forma mais aberta, obviamente não ostentando muitos dos preceitos que baseavam o neonazismo, mas algumas outras características que podem ser vinculadas diretamente ao nazismo. Então, essa segunda onda refere-se propriamente a essa institucionalização, e aí a direita passa a ganhar outros nomes, né? Não necessariamente uma direita nazista, ou neonazista, ou fascista, neofascista, mas principalmente uma direita populista, ou uma direita pós-industrial. A gente já vai falar um pouquinho sobre essas designações e de como elas vão variando. Bom, na terceira onda seria já a partir da década de 80 e permeando também a década de 90 do século passado, e que envolve mais diretamente aí um crescimento da participação desses partidos políticos na Europa Ocidental, já nos parlamentos, né? Principalmente ostentando bandeiras, né, de luta contra o desemprego e imigração. Então, esses seriam os dois principais temas que vão marcar a extrema-direita nossa terceira onda, né, entre a década de 80 e 90, que é o desemprego e a imigração. Bom, isso, obviamente, século passado, né, não se trata
do tema desse encontro, que é propriamente o século XXI, ou início do século XXI, mas, obviamente, é importante a gente entender que mesmo essa direita ela não é inteiramente nova, né? A gente, por vezes, observa mais diretamente e chega à conclusão de que é algo novo, mas tem uma origem e especialmente na Europa Ocidental. Então, essa quarta onda, né, a partir dos anos 2000, é quando essa nova direita, enfim, essa direita radical populista ou pós-industrial, ela acaba se incorporando ao que é o mainstream da política, né? Então, ela já conquistou importantes espaços nos parlamentos e já se incorporou à vida pública na maior parte dos países da Europa Ocidental. Eu vou falar principalmente da Europa Ocidental, porque no caso específico do Brasil, né, haverá um outro momento para isso. E o caso do Brasil também remete mais diretamente à situação dos Estados Unidos, né? Talvez é mais semelhante ao dos Estados Unidos do que é o da Europa. E outro fator é que, como eu falei, a gente tende muitas vezes, a achar que é um fenômeno inteiramente novo, mas ele já vem sendo disseminado já desde o século passado. Isso que não consideramos, obviamente, o pré-Segunda Guerra Mundial, com diretamente o nazismo e o fascismo. Então, especialmente na Europa, mas também na América Latina e no Brasil, é um fenômeno que tem já uma longa tradição, uma, uma origem mais ampla do que a atual. E a gente tende a pensar, muitas vezes, talvez por ignorância, de que a Europa desenvolvida não vê esse tipo de situação acontecendo, né? Um dos primeiros textos assim que eu li sobre o tema da direita na América Latina, especificamente, mas que também trata da direita na Europa, é do Agustín Cueva, que é um importante cientista social latino-americano. E na edição do livro Tempos Conservadores, a Direitização no Ocidente e na América Latina, que foi publicado no Brasil em 87, o autor ele tem um prefácio bem interessante que eu queria só trazer, vai ser uma leitura rápida, só para ilustrar, né, como essa nossa direita, extrema-direita atual, ela já vem se consolidando, já vem se constituindo há bastante tempo, ou pelo menos desde do século passado, na Europa. Então, eis o trecho, né, um recorte do prefácio do livro. Recordemos que na Europa Ocidental, supostamente berço do humanismo, proliferaram, como nunca desde a derrota hitleriana, as formas mais abertas de racismo, não isentas de uma coloração nazi-fascista. A revista Newsweek, por exemplo, dedicou recentemente uma ampla reportagem a este fenômeno que, na Alemanha, tem se expressado como um ódio visceral contra a comunidade turca, chamada a trabalhar na época do milagre, quando faltavam braços para as tarefas mais duras. Na Inglaterra, se manifesta por uma tremenda discriminação contra a população vinda das ex-colônias da África Negra, o que criou em Londres uma tensão só comparável com as piores dos Estados Unidos, e que em algumas cidades da França chegou a configurar uma pré-guerra étnica entre brancos e árabes, os primeiros inspirados e expressados pelo dirigente fascitoide Jean-Marie Le Pen, que nas eleições francesas de 1986 recebeu quase tantos votos quanto o Partido Comunista. Fato que não deve surpreender quando se sabe que, segundo a própria revista, 71% dos franceses se consideram a si mesmos racistas, e 2/3 desses acham que a França está perdendo a sua identidade por culpa das minorias. Então, fecho aspas, esse é um trecho apenas do prefácio do livro, em que o autor vai mostrando exatamente como as ideias conservadoras e de extrema-direita elas já estão, né, sendo constituídas há bastante tempo, estão presentes há bastante tempo. Entretanto, é mais recentemente que a gente tem uma percepção mais clara da presença da extrema-direita, que a gente percebe, inclusive, como uma radicalização do discurso da extrema-direita, principalmente devido à sua ampliação nas instituições democráticas, né? Então, a sua participação nessas instituições, ampliação, é bastante clara, né? Aqui eu trago só uma tabela,
com esse crescimento dessa nova direita na Europa, com, com os resultados de 2009 e 2014 para o Parlamento Europeu, né? Então, não vou passar por todos os países, mas é uma referência de quais são as principais forças, né, de extrema-direita em cada um desses países e a ampliação da sua participação nos assentos do Parlamento Europeu. É muito claro o caso da França, né, que entre 2009 e 2014 tem um aumento bastante considerável. A gente também, né, sempre interessante observar aqueles países em que tem uma certa estabilidade, né, ou seja, não há aumento nem uma diminuição, como é o caso da Hungria, que é outro exemplo bastante preponderante aí de extrema-direita. E, enfim, né, tem aí uma boa amostra das principais forças e do seu crescimento. A gente vê que, na maior parte, né, por exemplo, a Croácia, né, que não tinha nenhum representante de extrema-direita e passa a ter aí uma participação de 41,39%. Ou seja, né, tem uma votação mais expressiva assim de um período para o outro muito claramente. Então, tem alguns autores, é importante, eu já mencionei, né, pelo menos três, né, até aqui, mas tem uma série de autores que tratam do tema. Eu acho que o Casmud é atualmente o mais conhecido, e é importante, é interessante dar uma olhada no trabalho dele. É um autor que tem obras em português, então facilita um pouco, e trata mais especificamente da extrema-direita europeia. Entretanto, obviamente, com a situação do Brasil, com a eleição de Bolsonaro, e dos Estados Unidos com o Trump, isso passou também a serem casos, né, tratados pelo autor. É, há um certo consenso, né, em identificar, embora nem todos os autores tratem da mesma maneira, mas há um certo consenso em alguns temas que caracterizam, né, essa extrema-direita do século XXI, do início do século XXI. Entretanto, diferentes autores dão diferentes nomes, né, conforme, muito provavelmente, o seu campo de formação, né? Então, sociólogos vão, por vezes, trabalhar com a ideia de uma direita pós-industrial, cientistas políticos com uma direita nacional-populista, e por aí vai. Eu tenho aqui um outro autor que eu acho bastante importante para se compreender aí essa transição, uma certa mudança no conteúdo, né, tratado pela extrema-direita, que é o Ronald Inglehart. O Inglehart é um cientista político que conduzia, porque ele já faleceu, uma importante pesquisa mundial de valores, né, que é o World Value Survey, sobre opinião política, né, e essa percepção, né, de uma direita pós-industrial se remete muito ao seu trabalho, né, essa ideia de que em sociedades que ultrapassaram, né, que passaram de uma etapa da industrialização, que conseguiram um certo desenvolvimento e alguma distribuição de renda, e que atingiram uma configuração mais voltada para os serviços, alta tecnologia, né, não exatamente para a produção industrial. Há uma mudança no interesse geral, nas visões de mundo, nos valores da população, e que leva, conforme o autor em um primeiro momento, a uma caracterização de uma esquerda, na verdade, né? Porque isso remete a valores progressistas de defesa do meio ambiente, especialmente no caso europeu, mas de direitos LGBTQI+, das mulheres, enfim, causas que não estão diretamente relacionadas à questão da redistribuição de renda, né, ou a sobrevivência mais direta. Então, geralmente, em estados que conquistaram aí em sociedades conquistaram um estado de bem-estar social mais consolidado, daria lugar para esses valores. Entretanto, a permanência e a consolidação de projetos de extrema-direita é um ponto de interrogação sobre essa tese do Inglehart, especialmente porque vai no contrassenso, né? Vai
apoiar questões mais conservadoras, né? Não vai considerar especialmente os imigrantes como sujeitos de direitos nos seus países e, e por aí vai. Entretanto, o autor ele vai propor aí uma que ele chama de backlash, que é enfim, um movimento de contraposição a um determinado status quo em que a extrema-direita vai também mudar, né, de questões mais redistributivas para questões identitárias. E é um pouco que outro autor vai tratar, que é o Michel Verbocat, que é essa ideia de que há uma mudança de um racismo biológico que caracterizava uma direita mais tradicional, né, como o nazismo, de uma superioridade genética, né, uma superioridade ariana, por um racismo cultural, que é esse que não hierarquiza, né, biologicamente, mas sim culturalmente. São as referências de uma nação, né, os seus valores, a sua cultura, em oposição aos do imigrante, mais especificamente. Então, uma das características principais, como a gente sabe, dessa extrema-direita europeia, é uma forma de nacionalismo identificada mais propriamente com valores culturais mais tradicionais. A extrema-direita ela vai mudar também a sua pauta, né, desde uma perspectiva então de uma xenofobia baseada no racismo biológico para uma baseada numa superioridade cultural da Europa e da identidade nacional. Muito alicerçado também na mudança que pós-materialista ou pós-industrial que vai contemplar a ideia de multiculturalismo, enfim, de aceitação da diversidade e aproveitando essa perspectiva, em grande medida em oposição a ela, incluindo, então, a necessidade de uma afirmação das identidades nacionais, dado que o multiculturalismo é a afirmação de todas as culturas, inclusive da nacional. Então, a gente vai ver líderes, como é o caso aqui, por exemplo, dessa matéria que está na tela do Jean-Marie Le Pen, essa figura da extrema-direita francesa, em que ele afirma que o ebola poderia resolver o problema da imigração na Europa. Ou seja, claramente se opondo aos imigrantes. Outra característica que se apresenta muito claramente nos líderes de extrema-direita é uma certa forma de anti-establishment. É claro que nessa quarta onda, nesse último momento, né, no momento atual da extrema-direita, ela já incorporada à vida política institucional, esse anti-establishment pode parecer um pouco paradoxal, né? Entretanto, essa ideia de que, eventualmente, né, nós temos uma elite econômica ou uma elite política e a possibilidade de você se opor a essa elite, que é uma característica também do populismo, né, é uma marca fundamental que agita, obviamente, uma política de uma sociedade de massa, né? E muitos desses movimentos de extrema-direita se apresentam como suprapartidários ou aideológicos, né, que estão para além de uma disputa partidária ideológica e representam o verdadeiro interesse do povo ou de uma nação autêntica, né? Então, tanto o nacionalismo quanto o anti-establishment, quanto o populismo, que é uma outra característica da extrema-direita, eles vão se interrelacionar. Então, por vezes, alguns elementos que caracterizam um também caracterizam o outro. Então, o populismo, no caso, Bom, populismo é um conceito alvo de muitos debates nas ciências sociais, né? E há casos bastante característicos de líderes populistas, né? O caso do Getúlio Vargas no Brasil, né? Do Perón na Argentina, em que eles estavam conduzindo um processo de industrialização, de urbanização, e que tinham que lidar com duas forças bastante claras, né? Que era da burguesia, do capitalismo e o trabalhador, né? E conseguir constituir um equilíbrio entre essas duas forças, prometendo muitas vezes para ambos os lados, né?
soluções que não necessariamente estavam tão disponíveis assim. Mas, desde uma perspectiva da ciência política também, por vezes é bastante questionado o uso do termo populismo, porque também se refere a uma característica da democracia que muitas vezes é utilizado de forma pejorativa, né? Que é esse líder, é, é, que se refere muitas vezes a esse líder carismático que lida com promessas para a população, tentando somente visando somente um cálculo eleitoral, né, de convencer o eleitor de que é a melhor opção, sem ter, de fato, respaldo em propostas concretas. Mas, de toda sorte, o que se quer dizer com o populismo, ou com essa extrema-direita populista, antes de mais nada, uma característica de uma democracia em uma sociedade de massa. Né? Um termo que talvez não se utilize mais tanto, mas é a democracia liberal em sociedades em que não existe necessariamente uma participação política muito intensa, né? E, portanto, não há uma conscientização ideológica, e o político precisa, obviamente, conquistar votos, né? Então, isso não deixa de ser uma característica da própria democracia liberal. Então, o populismo como parte inevitável da disputa eleitoral. Nesse caso, envolve isso, né? Mas também envolve essa dinâmica de se estabelecer uma relação entre uma elite, que é uma elite econômica, uma elite política, né? E o povo, né? Então, a ideia de que a elite, por exemplo, no caso do Brasil, muito claramente, haveria uma elite política, né, corrompida, corrupta, e que caberia à extrema-direita, enfim, no caso do Brasil, Bolsonaro, a romper com essa preponderância, com a preponderância desses grupos. Em nome, né, do povo ou do homem simples, né, do digno representante moral, ético, simples, e que carregaria uma sabedoria popular ideal para a gestão da política. E, por fim, o autoritarismo. É outra característica que pode parecer contraditória, né? Porque são partidos que se valem da democracia e, por vezes, defendem valores democráticos, como de livre expressão, por exemplo. Entretanto, carregam outras características, especialmente uma oposição a uma participação direta, por exemplo, uma expressão de uma soberania popular por meio de uma conscientização política, de debates, e, por vezes também, né, se colocando como o representante da maioria, mas sem recursos institucionais para demonstrar isso. E, né, isso, então, nominalmente democráticos, mas por vezes se opõem a alguns valores liberais. E também autoritário porque possui uma interpretação bastante restritiva da realidade, que é baseada geralmente na negação do outro, né? Então, o problema, muitas vezes, é a existência do outro grupo político e não a tentativa, portanto, de um diálogo e muito menos de uma negociação com essas minorias. Então, em nome da maioria, se opõe às minorias. Temas recorrentes. Especialmente na Europa, né, ocidental, nós temos alguns temas que são frequentes. Esse slide aqui, ele traz aí uma foto da Letônia, né? Enfim, das forças de extrema-direita da Letônia, que foi algo que chamou bastante atenção, e já na década passada, né, no final da década passada. E os próximos slides vai ter, aliás, no slide anterior, tem uma foto da UNDP, da Alemanha, National Democratic Party, da Alemanha, de extrema-direita. E por que eu estou trazendo a foto? Por que eu estou me referindo a essas imagens? Porque há uma estética também associada
a extrema-direita, né, que a gente vai ver se reproduzir em diferentes contextos. Bom, temas recorrentes. Como eu falei, o desemprego e todos esses temas eles estão interrelacionados, né? Desemprego e imigração e insegurança, por exemplo, é algo que permeia praticamente todos os países todas as representantes da extrema-direita na Europa Ocidental, se refere basicamente ao mesmo conjunto de elementos que obviamente, o desemprego relacionado à presença de imigrantes, né, e a segurança relacionada à presença de imigrantes. Então, a ideia de que a violência é resultado, né, dessa ruptura de um cenário, de um contexto nacional, com a presença de imigrantes, e que eles também roubariam os empregos, né, dos, dos, é, dos cidadãos do país. Há, eventualmente, mas não necessariamente de forma tão frequente, uma, uma frequência de valores conservadores, talvez não tão vinculados, como no caso brasileiro, a determinadas, né, igrejas, mas a valores identitários tradicionais. Isso não, né, não necessariamente relacionados à igreja, no sentido de que destacam muito mais uma cultura regional do que propriamente moral, mas eventualmente também moral. Então, aí valores conservadores e identidade nacional estão diretamente relacionados. E, por fim, a ideia de comunismo internacional, eu coloquei aqui, inclusive, tem um adendo, né? Ela é muito mais característica da nossa realidade, né? Eventualmente, algumas teorias de conspiração, enfim, um debate mais amplo sobre a esquerda internacional, a organização da esquerda, pode, pode surgir, mas também não é tão importante assim como, obviamente, o tema da imigração, da insegurança e do desemprego, né? E eu deixei a corrupção mais especificamente por último, porque esse sim é um tema que é recorrente em praticamente todas as direitas, enfim, toda a política ocidental. Tem uma outra característica importante para se observar, que é o perfil do eleitorado, né? Eu deixei algumas referências bibliográficas para o final dessa exposição, que depois eu indico que vocês possam acompanhar. Eu já mencionei alguns dos autores, mas tem um texto bem interessante, El crecimiento electoral de la derecha radical populista en Europa, parâmetros ideológicos e motivações sociais. Então, nesse texto, os autores traçam o perfil do eleitorado, né, de extrema-direita de alguns países. Eu acho bem importante porque tanto nos ajuda a entender o caso brasileiro, como também lançam alguma luz sobre como a extrema-direita ela vai se consolidando, né? Então, qual é o perfil desse eleitor conforme esse texto? Uma parte de jovens, e aí o autor destaca que esses jovens eles têm menor lealdade eleitoral aos partidos tradicionais, né? Então, novos partidos, ou enfim, novos partidos com ideias antigas podem ter mais espaço, especialmente porque esses jovens são geralmente pouco politizados, né? Quando não são já ideologizados ou radicalizados como militantes dessas questões. E assim eles são pouco críticos ou pouco reflexivos sobre o contexto em que eles estão inseridos e sobre os problemas sociais que exigem alguma solução. Então, o autor coloca que eles são motivados por atitudes primárias, né? Então, a percepção de um excessivo número de imigrantes que, enfim, de alguma maneira poluem ou mudam o que é uma paisagem urbana que eles estariam
desejosos, que talvez eles nunca tenham conhecido, né? Obviamente, há um resultado da percepção de uma degradação do nível de vida em comparação aos seus pais, aos seus avós, um aumento de dificuldades socioeconômicas, né? A percepção constante da corrupção das instituições democráticas, a percepção do aumento das desigualdades, da insegurança e esse sentimento anti-establishment. Esse slide tem uma foto desse movimento identitário alemão, né, que é bastante significativo, especialmente por trazer uma linha de frente de mulheres, né, reivindicando o reforço de valores tradicionais, né, de valores de visões de mundo tradicionais, especificamente o patriarcado. Então, a extrema-direita, como eu mencionei antes, ela vai também se apropriar de uma causa identitária, de uma causa de valores, e se opor, então, ao certo multiculturalismo, a valores progressistas, e retomando, então, o conservadorismo como reação, né? E aí é a dimensão reacionária da extrema-direita. Tem algumas diferenças entre essa extrema-direita da Europa Ocidental com a extrema-direita ou a direita estadunidense, que talvez seja mais semelhante, inclusive, com a brasileira. Há uma estruturação da alt-right, né, da direita alternativa nos Estados Unidos, em que eles se consideram, e de certa maneira, são mais eruditos, né? Eles não são necessariamente brucutus, como a gente pode imaginar no caso da Alemanha, por exemplo, da Dinamarca. Eles possuem intelectuais, eles possuem uma estrutura de disseminação de informações, de fake news, por muitas vezes, obviamente, mas toda uma sorte de uma mídia alternativa, especialmente vinculada, obviamente, à internet, às redes sociais e ao YouTube. Ou seja, eles são, de certa forma, mais organizados, sofisticados e em sintonia com as novas formas de produção de conteúdo e disseminação do conteúdo. Obviamente, com intelectuais, com uma imprensa alternativa, mas também uma imprensa oficial, abertamente, né, de direita, e com conjuntos de influenciadores digitais abertamente de direita. Obviamente tem uma outra estrutura, né, que comporta principalmente os supremacistas raciais um pouco mais sofisticados, porque eles jogam com a informação. Por exemplo, né, tem um documentário que eu também sugiro sobre a extrema-direita nos Estados Unidos, que se chama White Noise. Tem um filme também que não tem nada a ver com o documentário, é o documentário em que, inclusive, essa foto é do filme, né? It's okay to be white, né? Tá tudo bem ser branco, e se aproveita exatamente dos movimentos de identitários negros para reivindicar também, diante do multiculturalismo, diante da necessidade de você respeitar as etnias, todas as raças, todas as culturas, que também a cultura, ou enfim, a, a perspectiva tradicional da branca dos Estados Unidos seja respeitada. Que é algo que talvez, que difere, né, principalmente da realidade da Europa Ocidental, embora também haja um racismo cultural na Europa e ele se apresente de outra maneira, ele não tem essa característica, é muito mais vinculado à questão do desemprego e da insegurança. Outra questão importante para se pensar na extrema-direita é a sua radicalização e uma diferenciação entre o que é uma extrema-direita institucional, que participa da vida política por meio de partidos, de grupos políticos conhecidos, e os grupos radicalizados de direita.
né? Aqui tem um recorte de uma reportagem, mas elas são frequentes. Aqui se refere à Alemanha, do crescimento do número de crimes políticos, né? Então, eles mencionam de janeiro a agosto de 2019, o governo alemão contabilizou 12.493 delitos politicamente motivados pela extrema-direita, dentre os quais 542 foram crimes violentos. Só em 2016, 988 ataques a centros de acomodação para solicitantes de refúgio no país. Então, obviamente, é um foco na questão da imigração. E essa radicalização, né, de grupos que são violentos e que extrapolam objetivamente a vida institucional. Então, uma característica é essa participação das massas, essa motivação e essa radicalização das massas, que em grande medida leva a esse tipo de violência. Bom, eu só queria, como eu falei para vocês, tem uma estética também muito característica, né? Da extrema-direita, né? Que a gente pode ver tanto nos logotipos, nas vestimentas, nas bandeiras, e que remetem, né, muitas vezes aos símbolos nazistas ou fascistas. Né, eu trouxe aqui alguns só para ilustrar e para finalizar. Então, na Áustria, o Partido da Liberdade da Áustria, veja também os nomes, né, muitas vezes são partidos que se colocam pela liberdade, pela democracia, mas que também ostentam valores anti-establishment, antidemocráticos e tudo mais. Croácia e Chipre, Dinamarca. Dinamarca, na verdade, é o Partido Social Democrata, que acaba se aproximando aí de uma extrema-direita, exatamente pelo tema da imigração, né, como uma forma de conquistar votos e se posicionar diante dessa situação. Tem na Finlândia, os verdadeiros finlandeses, já vem uma matriz nacionalista, né, há um crescimento aí vertiginoso nos últimos anos, né, que um texto, inclusive, é uma reportagem de jornal menciona, né, de 39 para 200 assentos. Bom, na Grécia, uma amanhecer dourado, bastante claro esse símbolo, né, como uma potência e um vínculo logo direto com a suástica, aparentemente, né? Tem a guarda húngara, né? Você vê aí manifestantes, inclusive, com a suástica. A Letônia, esse caso que eu falei, né, que eu já tinha mencionado, do Artus Kainis, é o nome dessa figura também, esteticamente bastante significativa, nos logotipos, né? Logo nos remetem ao nazismo. Lituânia, e também. Eu achei interessante trazer a UKIP, porque, é, por, por exemplo, nesse caso, né, você tem aí um apoio da comunidade LGBTQI+, a um grupo, né, de Save Britain, né, tem uma perspectiva nacionalista de direita, então, é uma diversidade também, uma busca por apoio. Então, essa questão não é necessariamente algo que caracteriza, né, a direita nesses países. Bom, aqui é um encontro que não é uma foto de alguns representantes da extrema-direita europeia: Itália, Áustria, França, Holanda e Bélgica, da esquerda para a direita. Alguns dos logotipos dos partidos, alguns a gente já viu, outros não. E por fim, essas referências, né? Só para finalizar, eu indico que essa entrevista no YouTube com o Carlos Moody, que ele tem legenda em português, tem um panorama mais teórico e geral sobre
a extrema-direita na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, com alguns comentários sobre o Brasil. Uma referência bibliográfica mais básica, que é essa que eu mencionei sobre o crescimento eleitoral da direita na Europa, então, que menciona qual é o perfil dos eleitores. O outro texto do Right Green, que é The Sociology of the Radical Right, que aponta um pouco as principais perspectivas teóricas. O autor destaca principalmente para explicar, né, a ascensão da direita mais radical a partir de 2 pontos, que é a oferta e a demanda, né? Ou seja, quem é que força quem, né? Você tem eleitores motivados por determinadas causas que encontram políticos ou políticos que conduzem, que oferecem determinadas causas a eleitores. E, claro, um pouco dos dois, mas essa é a principal discussão. Do Vier-Vocar, que eu mencionei também, o espaço do racismo, ele menciona essa transformação do racismo na Europa, né, de algo biológico para algo cultural relativo à identidade nacional e uma possível ruptura, subversão de valores que caracterizam a nação, dada o surgimento da imigração. E outro texto que é esse do Ronald Inglehart e da Pippa Norris, sobre o caso Trump, do Brexit, e o que ele chama aí de populismo autoritário, que caracteriza a extrema-direita, como resultados aí de um choque, né, de valores decorrentes de uma inevitável desenvolvimento de valores progressistas, como essas forças vão se apropriar disso. E, por fim, esse documentário, eu acho bastante interessante, White Noise, que fala sobre a extrema-direita nos Estados Unidos, e como a juventude, especialmente, tá vinculada a ela. Então é isso, muito obrigado. Até a próxima.